Fala galera, eu recentemente, os meus canais no YouTube foram desativados, eu estarei fazendo lives na Kick TV, então para quem já estava acostumado, que gostava de ver as lives, elas ocorrerão normalmente por lá, perfeito? A Kick é uma plataforma nova de streaming aí, parecida com a Twitch TV, é uma plataforma bem intuitiva, bem fácil de usar, você pode logar com a sua conta Google mesmo, então vai lá. Eu estou deixando os links aí na descrição para vocês, o link do meu Telegram, o link de LivePix para doações para quem quiser doar, e para quem quiser curtir as lives, lá vai ser a nova casa aí, perfeito? Então, siga lá, conto com a ajuda de todos vocês, é isso daí. Vamos pro vídeo. Gente, eu postei ali falando sobre a enquete que eu fiz da mulher que fala que ficou com um cara e que ele não queria, né? Parecia que tava com nojinho dela. E aí perguntaram a minha opinião, várias pessoas perguntando, tá, mas o que você pensa disso? Porque são várias mulheres que passam por isso. Primeiro que eu já falei pra vocês, assim, que às vezes eu tenho a impressão de que alguns homens são homoafetivos, porque eles amam homens, mas são heterossexuais, ou seja, pra é com homem, ou é com mulher. Mas parece que eles nem gostam muito, que eles precisam se esforçar. E tem também o fato de que muitos desses homens aprenderam a transar assistindo a filme pornô. E aí eles não têm noção de como deixar uma mulher feliz. Eles às vezes têm preguiça, às vezes têm até nojinho mesmo, às vezes são egoístas, venha nós e o resto que se lasque. Combinar que o homem mediano, ele já se destaca muito, né? Se ele não for horroroso, se ele não for muito burro, se ele não for muito ignorante, se ele não tratar muito mal, ele já tá acima da média. E por que esses caras, mesmo assim, estão nadando de braçada? Né? Porque eu lembro que quando eu era jovem, meu Deus, um homem para ficar comigo assim, tipo, lambia o chão que eu tava pisando, era uma coisa de louco. Só que eles mudaram o jogo e hoje em dia as mulheres se estapeiam pelos homens, se brigam pelos homens, meu Deus, fazem tudo pelos homens. Então, eu não sou socióloga, mas eu acho que é um comportamento social que deve ser avaliado. Em que momento foi mudado aí esse sistema de poder, que antes o poder estava nas nossas mãos, depois deixou de estar nas nossas mãos? Será que foi quando a gente tentou se igualar a eles até na promiscuidade? Fala turma, e aí, como é que vocês estão? Como tem passado? Esse vídeo aí vai ser vítima da minha análise hoje, totalmente imparcial e racional, até meio bruta, né? Foi um pedido de um inscrito meu, ele já me pede para fazer alguns comentários sobre esta moça, na realidade já faz um certo tempo. Eu tenho evitado um pouco porque toda vez que ele me manda algum vídeo do Story acaba sendo deletado e eu não consigo ver mais. Dessa vez eu consegui pegar a tempo aí. Para quem não sabe, essa moça aí, se eu não me engano, é professora de português, pelo que eu vi no perfil dela, e ela é PRF também, né? Polícia Rodoviária Federal. Visivelmente dá para vocês verem que ela é uma balzaca assim, meia milf, né? Fez um bom trabalho aí em manter o seu corpo atraente o máximo possível, realmente. Tenho que dar os parabéns para ela, porque não é fácil uma mulher chegar na idade que ela tá aí com esse corpo. Mas como ela é PRF, professora, provavelmente ela ganha muito bem, meus amigos. Então vamos lá. No perfil dela, eu dei uma olhada antes de fazer esse vídeo, ela tem inúmeros posts desse jeito assim, galera. Falando que as mulheres estão se estapeando pelos homens, que os homens, mesmo não tendo nenhuma qualidade e não dando prazer para a mulher, deixando a mulher feliz, as mulheres estão em cima dos homens mesmo, porque, segundo ela, homem de verdade está muito em falta, o cara não precisa ter mais nada que as mulheres já estão caindo em cima. E eu não vejo essa realidade, tá bom? A pesquisa que ela cita aí, eu vou deixar a print rolando aí para vocês darem uma olhada. Na pesquisa dá para ver aí que a maioria das mulheres do canal dela que votou disseram que os caras não gostam de dar o banho de gato nelas, né? A gente sabe que realmente na madeirada é difícil do homem fazer a mulher feliz, como ela diz, né? Tem que ser mesmo no banho de gato, usando o dedo, sei lá. Mas o que essa mulher não fala também é que, bicho, pela minha própria experiência pessoal, comentários que eu escuto de homens realmente, os homens só vão fazer esse tipo de coisa com mulheres que eles têm profunda intimidade e confiança. Os homens não vão fazer isso daí
com mulheres que eles não conhecem a procedência ou mulheres que têm já uma quilometragem muito grande, né? Se as mulheres fazem isso nos homens, fazem o frauteado nos homens, com homens que elas nem conhecem direito, aí o problema é delas, bicho, elas que estão correndo risco aí. Tem muita coisa envolvida, pode ter doença envolvida aí, então o homem só vai realmente fazer isto na mulher quando ele tem muita confiança nela, quando eles já têm uma certa intimidade. Não adianta chamar para encontro casual, porque a chance do homem fazer isso no encontro casual é muito difícil. E quando a mulher realmente tem aquele fogo dentro dela que deixa o cara doido. Essa aqui é a realidade. Para a mulher satisfazer o homem é muito fácil. Só que quando a mulher tem aquela performance a mais e realmente sabe e gosta do que está fazendo, vocês homens vão me entender, dá para ver que a gente realmente se esforça para dar um pouco mais de prazer para elas, mas isso não vem ao caso aqui. São poucas as mulheres também que estão dispostas a melhorar, né, a performance sexual delas para agradar os homens. A maioria dos homens se sente satisfeito com a maioria das mulheres, porque, como eu disse, é muito mais fácil para uma mulher dar prazer para o homem do que o contrário. Não é simples fazer o banho de gato, não é simples usar os dedos como a galera finge que é, vão por mim. Tem mulheres que têm muitos problemas hormonais, tem mulheres que têm uma sensibilidade fora do comum. Vocês vão se perder, a verdade é essa, tentando dar prazer para a mulher na maioria das vezes, e aí a sua relação não vai ser prazerosa nem para ela, nem para você. O que acontece é que como as relações estão cada vez mais vazias e o Chad Vader tem à sua disposição muitas mulheres que não cobra dele praticamente nada, ele jamais vai fazer algum esforço para dar prazer para a mulher. Como dizem dois idosos que eu vi uma vez na feira, o importante é gozar. E aí vamos para o argumento principal, né? Isso aqui foi só uma aula barata de sexualidade, tá, pessoal? Uma bobagem. Vocês esqueçam isso, mas é bom essa mulher ter ciência disso. O homem mediano se destaca. Ela teve coragem de falar isso, que o cara, só dele não ser horroroso e saber, né, ter um bom dick game, ele já satisfaz a galera e as mulheres já se estapeiam por eles. Ou melhor, nem isso ela precisa, né? Ela disse, cara, conversa, tá? Como eu disse, essa mulher parece ter uma renda legal, então provavelmente, analisando o canal dela também, ela parece ser muito enjoada, muito chata para relacionamento. Ela só vai querer um cara que seja pelo menos do nível dela acima, né? Ganhando uns 30k, uns 40k por mês aí. E esse tipo de cara, meu amigo, ele já tem à disposição dele muitas mulheres e ele pode ser tudo, menos mediano. Essa aqui é a realidade. E ela, no canal dela também, eu assisti um story um tempo atrás, ela realmente confessa o valor do moreno tatuado, né? Ela pode se dizer que é uma purple pill, não sei se mulheres podem se dizer isso, mas enfim, elas fecham os olhos quando o VSM entra com força realmente, né? Esse tipo de cara que tem ali os seus 30, 40k por mês, que consegue muitas mulheres ao seu redor, ele não vai se esforçar realmente para dar prazer para mulher nenhuma, principalmente mulher um pouco mais velha, que já está um pouco mais frígida mesmo, não tem ali os hormônios à flor da pele. Bicho, é como ela disse também, o cara tem preguiça, né? E ele não precisa se esforçar demais. Só que esse cara não é nem de longe mediano, tá? Isso aí, eu acho que ela tá por fora, assim, como dizem mesmo as más línguas, né? Acho que as mulheres estão com a régua tão elevada que para ela o cara de alto padrão, o cara que é um Chad realmente, é mediano para elas. Imaginem só o que seria o alfa, né? Para elas seria um Leonardo DiCaprio ou um Jeff Bezos da vida, apesar do Jeff Bezos ser feio que dói e ter muita grana, né? Mas ele não é mediano, esqueçam isso. E também tem um outro ponto que eu gostaria de falar, que eu não queria falar isso no meu canal, mas, galera, um dos grandes motivos das mulheres não terem muita paciência ou não quererem realmente conhecer um homem para se relacionar e ficarem fazendo esse tipo de vídeo aí, ou reclamando simplesmente que os homens estão bananas demais e que eles não oferecem aquilo que elas querem, é simplesmente pelo fato de que, se a mulher não depender do cara, ela não vai ficar com esse cara, bicho. No passado, quando eu falo depender, galera, eu estou falando aqui, eu estou falando principalmente de dinheiro, mas não necessariamente precisa ser dinheiro, né? Pode ser alguma carência emocional, alguma dependência emocional, e quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer
no sentido doentio da palavra, eu estou dizendo simplesmente que a mulher acostuma ali, né, ou o bom dick game maravilhoso, né, que esse cara tem, ou ele pode prover para ela bons momentos, e aí ela fica dependente dessa sensação, né? A famosa montanha-russa de emoções, é isso. Se a mulher não se sentir dependente do cara por algum motivo, ela não vai ficar com esse cara. No passado, as coisas davam um pouco mais certo porque a mulher tinha medo de duas coisas. Primeiro, de ficar amíngua, porque a mulher realmente dependia financeiramente do cara mais do que hoje, porque hoje também, mesmo que a mulher dependa financeiramente de um cara, a autoestima masculina está tão baixa e o instinto por uma perseguida está tão alto, né, a mentalidade escassa do homem, que ela consegue simplesmente pular de galho em galho ali, pegando um pouquinho de cada homem e nesse ciclo infinitamente. E mesmo ela sendo mediana para baixo, sempre vai ter algum homem que vai estar disposto a dar alguma coisa para ela de graça, coisa que no passado não iria acontecer. E um outro motivo também, bem forte também, é que no passado havia um julgamento moral pesado, entenderam? A mulher que não era casada depois dos seus 18, 19 anos era muito mal vista na sociedade, as pessoas julgavam mesmo. Hoje isso ainda existe, mas sinceramente ninguém liga mais para isso. Ainda mais com as redes sociais, a galera influenciadora, as top de linha, né, as que ditam o comportamento e as tendências femininas, elas fazem de tudo para falar que isso não importa de nada e que quanto mais mal vista a mulher é pelos homens, melhor e mais empoderada ela é. Então, hoje em dia isso é motivo de orgulho para elas ser julgada pelos homens. Então, as amarras que a mulher tinha para o casamento acabaram. E contando também um terceiro fator, que os homens que elas querem hoje têm uma liberdade sexual muito maior, eles podem ficar com muitas mulheres se eles quiserem sem se comprometer em nada, porque o julgo também do homem meio que acabou também, ninguém liga muito se o cara tem uma namorada, se não tem. Hoje são tempos tão malucos que até o sexo, né, já não é mais motivo do homem se vangloriar como era no passado. Antigamente o cara chegava e mandava muita mentira pros amigos, né, falando que ele ficou com 20 mulheres, que isso e aquilo, e os caras realmente respeitavam e tal, mas já tá chegando num ponto, cara, que isso tá ficando banal, bicho. Ninguém mais tá nem aí pra isso, e ser casto, ser virgão, é o que tá sendo descolado hoje na mídia. Enfim, são tempos estranhos, pessoal. Somado à alta exigência das mulheres, este vídeo que essa mulher fez será cada vez mais comum. E não vamos julgá-la, não. Ela até que, como eu disse, é uma moça tá muito bem para a idade dela, mas infelizmente não são tempos bons para relacionamento. Ao meu inscrito que me pediu para fazer esse vídeo, a análise é essa. Mande o vídeo para ela, vê o que ela acha. Enfim, é isso. Valeu, fui, sigam o canal e ativem o sininho.